está na casa do Senhor, né, queridos? Você confirma isso dizendo amém? Amém normalmente é traduzido por assim seja. Então a gente confirma quando a palavra é boa. Alguns dizem, ô glória, aleluia, recebo. Então você pode dizer o amém também, que confirma o que nós desejamos. Eu quero dar sequência àquela série de mensagens. Nós temos estudado aqui em Mateus 5, no Evangelho de Mateus, sobre o Sermão do Monte. Há muitos livros, há muita informação sobre isso. E confesso aos irmãos como eu tenho aprendido com Deus. Não é? Eu estava meditando para trazer a mensagem hoje. Eu estava me vendo seguindo Jesus, como todos nós precisamos dele. Nos lembramos de Deus em alguns momentos difíceis da nossa vida. E eu me vi seguindo Jesus, né? Subindo a montanha, o monte. Eu vou atrás de Jesus, deixa eu ver o que Jesus tem para mim. E a gente normalmente vai seguindo ele por aquilo que nós queremos receber dele. E muitas vezes fechamos o coração para simplesmente ouvi-lo, deixar ele falar, né? E eu me vi assim, seguindo Jesus, e Jesus me surpreendeu muito no Sermão da Montanha. Por isso eu entendi que ele colocou no meu coração esse desejo de falar várias semanas, serão 9 semanas. Hoje é a 4ª semana que a gente está falando sobre felicidade, sobre esse tema. Vou convidar você a ficar de pé. Eu quero ler apenas um versículo, depois nós vamos ler outros, vamos ler e orar. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6. A minha versão é Almeida Revista Atualizada. Pode ser que a sua versão tenha alguma coisa, uma pequena diferença na escrita, mas diz assim, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche seus olhos. Obrigado a Deus, desde já te agradecemos pela tua palavra lida, te louvamos, queremos entronizar a Deus, que o teu cetro de justiça se estabeleça sobre cada um de nós nesta manhã, que possamos, ó Deus, assim como aquele povo estava num determinado momento, assentados naquela relva, ouvindo a tua voz, nós te pedimos, fala conosco do mesmo modo nesta manhã, através da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Então, como eu estava dizendo sobre essa série de mensagens, né, eu convido você sempre a ler um texto e ler novamente. Se aquele texto, como diz, saltar aos seus olhos, chamar a sua atenção, leia de novo, procure uma outra versão de Bíblia, procure fazer comparativos para que você possa entender a palavra. Por mais que seja um entendimento simples, ela tem sempre uma profundidade que a gente acaba não alcançando. Daí muitos distorcerem a palavra, talvez por não terem uma compreensão do que realmente o texto está nos dizendo. Então, esse versículo chamou a minha atenção por 2 importantes observações que nós vamos fazer aqui. Então, se você estiver atento à palavra, você vai ver que esse pequeno versículo, ele tem uma profundidade muito grande e deve nos chamar a atenção por 2 observações importantes. Primeiro, é a questão que ele fala sobre fome e sede. Isso me chamou muito a atenção. Ele está colocando a fome e sede como um desejo latente, algo que nós precisamos, e mais do que precisamos desejar, precisamos ter esse desejo muito forte em nós, né? Nós sabemos a questão da nossa necessidade, a fome e a sede, para que serve? É um sinal que o nosso corpo está precisando de nutrientes, de uma hidratação. Então isso me chamou muito a atenção, porque ele vai atrelar a fome e sede à justiça, como se ele dissesse: a justiça precisa ser para você da mesma forma que é a água ou a comida. Isso precisa ser visto por você como essencial na sua vida. Não é apenas o desejo simples, o momento, aquela ideia de satisfação quando a justiça é cumprida. Não é isso que ele está falando. Então, quando ele fala, por exemplo, de fome, o que ele está dizendo? Que se eu não tiver fome,
E aí há determinadas doenças, né? Os médicos estudam isso. Quem não sente fome, não come, o corpo está desfalecendo, tende a morrer, porque não sente fome. Algo no seu metabolismo, no seu corpo, não diz para ele. Eu não sei exatamente como funciona, mas a ideia que temos é que o cérebro não manda um sinal dizendo: estômago, ronque aí. Não é? Aquele vazio que a gente sente e corre para comer alguma coisa. Então isso, como é tão necessário, é importante, deve ser também uma necessidade. Daí os médicos falam: você tem que ter um controle da sua fome, lembrando que a fome é necessária, mas você não pode comer de qualquer jeito, o tempo todo, muito ou pouco. Então o nosso corpo vai dando sinais do que nós precisamos. Então isso é algo, eu diria, vital. A fome é vital para a nossa sobrevivência. Da mesma forma ele fala da sede. Se eu não beber, se eu não tiver líquidos no meu organismo, eu vou secar, eu vou murchar. E aí o termo é desidratar. Então ele vai colocando isso como extrema importância. Só que ele atrela a fome e a sede. E aí a segunda observação que eu faço importante é que isso está atrelado não à comida e à bebida, mas à justiça. Ou seja, nós temos que ter um desejo latente, assim como de comer e beber, para o nosso próprio bem. Nós devemos ter um desejo latente pela justiça. Devemos ter essa necessidade vital. Se eu não tiver justiça em mim, alguma coisa vai acontecer comigo. Se eu não comer, vou desfalecer. Se eu não beber, eu vou secar. E se eu não tiver justiça em mim, o que pode acontecer? Ele coloca então a justiça como uma carência, algo que precisa ser, na verdade, uma carência na nossa vida. Não é só a ideia de eu sou bom, por isso sou justo. Não é só a ideia de estou enxergando injustiça, por isso quero justiça. É algo mais profundo, queridos. Por isso ele atrela isso à vontade que devemos ter de comer e beber. Precisávamos, aprender um pouco sobre isso. Eu estava lendo o texto e eu falei: Jesus, mas como eu vou, e me imaginando novamente lá na relva, Jesus subindo aquele monte, e eu no meio da multidão, com os meus desejos, com a minha listinha de compra. Você vem para a igreja com a sua lista de compra? Isso é tão comum, irmãos. Não é pecado, não. Eu venho, Senhor, hoje eu vou te pedir tal e tal coisa. Eu só não sei se está lá na prateleira para receber hoje, mas eu vou pedir, porque eu sei que para o meu Deus não há impossíveis. Então eu vou até Ele. Eu vou, assim como você vai no mercado com a sua lista de compras, sem saber se na prateleira tem o que você precisa, então eu venho para a igreja com a minha listinha de necessidades, para apresentar a Deus, crendo que Ele tem todo o poder, mesmo que a prateleira esteja vazia. Olha aí, nosso Deus tem poder para chamar à existência o que não existe. Você pode dizer glória a Deus por isso? É esse poder que me atrai a Ele, e eu creio nisso. Então, independente do que as circunstâncias digam, eu venho à igreja na intenção de receber de Deus sempre alguma coisa. E aí eu me vi subindo a montanha com Jesus, esperando Ele falar. E quando Ele falou sobre fome e sede, eu me vi perguntando a Ele. Imagina se você estivesse lá naquele momento. Se você pudesse levantar a mão, aquele povo todo sentado, eu imagino Jesus de pé ou assentado numa rocha mais alta, e ele falando, usando o vento para levar as palavras, aquela coisa bem rústica, bem antiga de falar e aproveitar o vento para que as pessoas pudessem ouvir, sem tecnologia, sem microfone, sem luz elétrica, sem caixa amplificada, sem nada disso. Ele usando isso de uma forma bem rudimentar, bem bonita, assim, bem interessante, e eu levantando a mão e perguntando: peraí, Jesus, como assim? Eu sei o que é fome de comida e sede de água, mas fome e sede de justiça, não entendi nada. Eu diria isso para Jesus: não entendi nada. Porque se nós voltarmos a esta ideia de ter uma necessidade vital, de ter em nós a justiça, sabendo que Ele está dizendo, é assim como eu tenho fome e sede de coisas, de nutrientes para a minha sobrevivência, Ele está dizendo que isso é importante também para a nossa vida, ter fome, sede e justiça. Então, e se eu não tenho isso? E se eu só sinto o desejo de ver a justiça acontecendo, ou de ser justo,
no momento em que eu vejo o inverso, a injustiça, porque é mais ou menos assim que a gente trata, né? Você liga a TV, você vê algo acontecendo que você já, na sua concepção, diz: é injusto. Um pai espancando uma criança, ele é mais forte, isso é injusto. Ai, se eu tivesse lá, ai, se a polícia chegasse agora. Essa noção de justiça que nós temos pode estar bem distorcida, bem distorcida. Então a palavra justiça que Jesus vai trazer, ela por si só já deveria explicar muitas coisas. Naturalmente a gente já tem aqui o entendimento, só que ele vai se referir como um ato, daí falarmos ato de justiça, e não simplesmente um sentimento. Eu senti que deveria fazer justiça. Quando um ladrão, se apropria da bolsa de uma senhorinha que não pode correr, e você está próximo, o seu desejo de praticar a justiça é no mínimo perigoso. Isso, não estou aconselhando a fazer isso, mas no mínimo, na hora que ele estivesse correndo, passar perto de você, você esticava o pezão para ele cair, no mínimo, porque o teu senso de justiça pode levar você a isso, mas você sabe que isso é perigoso, deixa a polícia fazer o papel dela. Mas isso aí é um sentimento de justiça, e não o ato de justiça que precisa estar verdadeiramente em nós. Se nós trouxermos a palavra justiça para hoje, exatamente hoje, o que a gente vai viver? A satisfação de ter vingado uma injustiça. Então a justiça está funcionando de uma forma não exatamente como Cristo quer transmitir. O que ele está dizendo, você ter fome e sede de justiça, não é ter esta justiça contrária à injustiça. Não é isso que ele está dizendo. Nós vamos precisar entender um pouquinho mais, olhar sobre outros pontos de vista. Precisamos entender o que ele quer dizer sobre essa justiça, que deveria ser, como eu já disse, vital para a nossa vida. Eu tenho que ter esse senso de justiça. Eu me lembrei agora daquela parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos bem, você já deve ter lido o texto algumas vezes, e ouvido várias mensagens. Muito simples o entendimento. A gente tem ali quem? O filho mais velho, que está desejoso, pleiteando do pai uma justiça, olha aí, retributiva. Ele quer algo em troca. Qual é a palavra dele? Sempre estive aqui com o Senhor, nunca o abandonei. Vem agora esse filho mais novo, vacilão, que aprontou muito. O Senhor dá para ele um bezerro, coloca o anel, sandália. O Senhor faz coisas para ele que não fez comigo. O que ele está querendo? Uma justiça. Seria justo, a gente olhando por esse prisma, Seria justo o pai dar para os dois, só para não ter briga. Não é assim que a gente pensa? Seria justo recompensá-lo por uma fidelidade. O que ele está querendo? Uma justiça retributiva. Ele quer que a justiça seja feita só pelo fato dele ter obedecido sempre. E a obediência não precisa de uma retribuição, porque a obediência é uma obrigação de todo filho para com seu pai. Então, se eu obedecer, eu ganho o carrinho? Não. Eu vou lhe dar o carrinho por você ser meu filho. Lógico que através da obediência, mas isso é perigoso demais. À medida que você é mais obediente, mais coisas eu lhe dou. Isso acaba sendo uma justiça retributiva. Perigosa, queridos. A gente se comporta às vezes assim com Deus. Há muitos cristãos que vivem assim: ai, Senhor, se eu for bonzinho, se eu for fiel aos dízimos, se eu for presente à igreja, o Senhor vai sempre me abençoar. Querido, não faça isso esperando que Ele lhe dê algo. Faça isso lembrando que Ele já lhe deu muito mais, mesmo quando você não pedia nada para Ele. Então, não podemos entrar nessa justiça retributiva, porque senão vamos fazer tal e tal coisa esperando receber. Daí muitas pessoas não recebem por muitos motivos, ou nem esperam o tempo de receber e viram as costas para Deus. Eu estou tanto tempo na igreja, nada de bom me aconteceu. Tá bom, se você quiser olhar por esse prisma, mas o que de mal lhe aconteceu? Tem acontecido só desgraça? Então aconselho você a sair da igreja mesmo, irmão. E enfrenta a desgraça sem Jesus lá fora, porque com desgraça você continua de pé, então é sinal que Deus está contigo todos os dias. Louvado seja o Senhor. Não, mas a questão não é a igreja.
A questão não é, querido, esse momento é o momento de você ter a sua particularidade com Deus. Não pode ter um relacionamento baseado nessa justiça que eu estou chamando de justiça retributiva. Fiz, vou receber. Não pode ser assim. O filho mais novo, nessa mesma parábola, o que ele vai nos lembrar? Que ele está vivendo agora de uma justiça restaurativa. Não é retributiva, é restaurativa. Porque o pai observa a chegada do filho e prepara todas as coisas, dá a entender que ele já estava aguardando a volta do filho. Naquela ideia de, meu filho vai voltar. Deixa esse bezerrinho aí guardado, o anel não vou usar mais não, deixa ele aí. O dia que meu filho voltar, eu vou abençoá-lo de tal forma. Imagino isso no coração desse pai. Mas isso não tem nada a ver com retribuição, porque se é a justiça retributiva, o que ele recebe? Uma boa surra, por ter gastado dinheiro, por ter exigido parte da herança que ele só teria direito quando o pai morresse. Então o pai não aplica uma justiça retributiva, não retribui a ele. O pai apaga as suas mazelas, anula o seu pecado, vamos dizer assim, e aplica nele uma justiça restaurativa. Ele vai restaurar, não tem nada a ver com o que ele havia feito de errado. É o amor do Pai que é muito incompreendido por nós, queridos. Por isso eu falo do período da gente querer justiça, no sentido de prevalecer sobre a injustiça, que na verdade vai se transformar num sentimento de vingança. Vou colocar o pé na frente, na hora que o bandido correr, e vou me vingar dele, porque eu vi ele fazendo algo injusto. Não é esta a justiça que Jesus está trazendo no sermão da montanha. O pai está oferecendo a esse filho mais novo bênção, perdão, não por algo bom que ele havia feito no passado. A Bíblia não fala que ele fez alguma coisa boa. Pelo contrário, dá a entender que ele sempre foi desajuizado. Bastou ele crescer um pouquinho, fez 18 anos, me dá o que é meu. O pai deu. Diante de uma justiça, eu sei que é teu, eu vou morrer, é teu, toma. Ele foi lá, gastou tudo, aquela história linda, comovente, só sentiu o desejo de voltar, porque quando estava, sequer ele podia comer as bolotas, a ração dos porcos, olha aí. Então ele lembra do pai, ele volta sem saber se o pai vai abraçá-lo. Aí o pai libera para ele uma justiça restaurativa. Por quê? Baseado no que ele havia feito de bom? Não, simplesmente porque ele era filho. O fato dele ser filho é suficiente para o pai continuar a amá-lo. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós não fôssemos filhos lavados, comprados, remidos no sangue do Cordeiro, pelos nossos erros, mazelas e vacilos, Deus já teria nos abandonado faz tempo, irmãos. Mas por que Ele não nos abandona, mesmo sendo nós ainda errantes e tentando acertar? Porque nós somos filhos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós estamos então diante de uma justiça restaurativa de Deus. Ao oferecer ao Senhor esse lugar para estarmos aqui em comunhão, ouvindo a palavra, cantando louvores, não é porque nós somos bonzinhos e merecemos, senão estaremos na justiça retributiva. Não é isso. Deus está restaurando a nossa sorte. Deus está olhando para nós com olhos de misericórdia. Sim, eles erram, mas eu os amo. E vou continuar amando enquanto houver vida. Enquanto eles estiverem disponíveis, eu continuarei amando. O dia que eles não tiverem mais vida, não dá mais. Aí encerra a misericórdia e aí a justiça plena de Deus começa a funcionar. Por isso que isso às vezes é meio incompreendido, irmãos. Nem todo mundo entende assim. É como se eu dissesse, olha, o bandido acabou de fazer tal e tal coisa, matou, estuprou, mas Deus o criou. Será que Deus tem misericórdia para ele? Para nós, ele não tem mais misericórdia. O nosso senso de justiça, não, ele não merece ficar vivo, tem que morrer. Olha que perigo, o cristão pregando pena de morte. Eu acho que ele deve estar debaixo de uma justiça, sim, dos homens. Se ele não consegue viver na sociedade, prenda ele. Dê condições dele melhorar. Se não tiver condição de melhorar, deixa preso o resto da vida. Prisão perpétua. Não gastando os meus dinheiros, né? Meu imposto não. Porque pagar salário, imagina se tivesse que pagar salário por presidiário eternamente. Não teria imposto que daria jeito, irmãos. Não. Eu acho que tem que colocar um adendo aqui na nossa mensagem. Tem que colocar para trabalhar.
Aplica lá a pena de Gênesis. Qual é a pena de Gênesis? Com o suor do teu rosto, camarada, comerás o teu pão. Se não trabalhar, não come. Ah, mas isso é injusto. Como assim? Eu que estou aqui do lado de cá, eu tenho que suar o rosto para poder comer? Como ele lá vai comer sem suar o rosto? Bota ele para quebrar pedra, irmãos. O nosso país está precisando de muita mão de obra. Bota uma bola no pé e bota lá na Minha Casa Minha Vida construindo edifício. Mas tudo bem, isso aí tem nada a ver com a nossa palavra. Vai eu aqui entrando no senso da justiça vingativa, retributiva. Não pode, pastor, não pode. Nós precisamos entender um pouquinho dessa justiça restaurativa de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Eu acredito, se a gente volta lá para o Sermão do Monte, aquele povo não está entendendo muito o que Jesus quer dizer com ter fome e sede de justiça. Como assim, Jesus? O que pode acontecer comigo? Porque eu já entendo, se eu não comer comida, vou desfalecer. Se eu não beber água ou outro líquido, eu não vou ser hidratado, eu vou secar. Como assim? O que eu preciso fazer para que esse senso, esse desejo latente, vital de justiça esteja em mim? Eu poderia fazer essa pergunta e é exatamente isso que Jesus está dizendo. Só que ele vai falar de algo que no ambiente da felicidade, que começa já, por isso ele não fala, aquele que viver de fome e sede de justiça, na eternidade será feliz. Não, ele diz imediatamente, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Já, isso é para hoje. Ele vai exatamente dizer, quem muito deseja, quem muito sabe a necessidade de ter justiça em si, ele será e é já, um felizardo. E aí a gente precisa entender isso um pouquinho melhor. Lembre-se que Jesus está pregando a sua palavra na língua local. E aí, eu já disse aqui algumas vezes, quando eu trago algum entendimento no grego, no hebraico, não porque eu sei isso, mas porque eu preciso saber isso para entender melhor. Então eu trago aqui o entendimento, principalmente do grego, porque Jesus está falando a língua local. E quando ele diz assim, justiça, no grego ele está dizendo dikaio. Que seria o dikaio do grego? Aí no dicionário vai dizer tomar, ou considerar como justo. A justiça para o grego é tomar ou considerar como justo, ou seja, inocente. Está relacionado com libertar, justificar, ser justo, ser reto, absolver-se por si só. Então, quando Jesus fala, aquele que tem fome e sede de justiça é um bem-aventurado, ele está dizendo o seguinte: você não tem que ter a justiça para o outro, você primeiro tem que ter a justiça em si e para si. Não é desejar justiça, é ser justo, é viver uma vida justa, reta. Você será a justiça. Olharem para você sem nada que desabone a sua conduta, nada há para falarem contra você. Então você é a própria justiça. Você estaria sim no estado de justiça diante do mundo. Vou acusá-lo, não tem como. Você entende por que Jesus é citado pelos profetas como aquele que encontraria com a pena de morte sem merecer a pena de morte? Porque ele era justo. Ele vivia a justiça nele mesmo. Ele não só brigava para que a justiça prevalecesse para os outros, ele não só batia com as palavras para que aqueles injustos fossem justos, para que os judeus da lei fossem mais justos, amáveis com os irmãos, respeitassem toda criatura, parassem de fazer acepção de pessoas. Olha aí, o primeiro que lança uma palavra ativista, irmãos, contra o preconceito é Jesus. Ele insere sim muitas pessoas que estão alienadas, os marginais, as prostitutas, as mulheres. Jesus está inserindo no reino de Deus, desde que, olha aí, a justiça esteja neles. Senso de justiça. Bem-aventurado, independente do que tenha feito, aquele que agora, conhecendo a verdade, vai viver debaixo dessa justiça.
Então, o que Jesus está querendo dizer? Ninguém pode ter nada contra vocês. Aí sim, vocês serão felizes de verdade. Serão felizes aqueles que ninguém pode acusá-los de alguma coisa. Por quê? A ideia, foi dito aqui na nossa escola bíblica, qual é a ideia da palavra diabo? Acusador. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, se alguém tiver alguma coisa, ou o próprio diabo, para nos acusar, não serei feliz. Não vou viver uma vida feliz, porque estou debaixo de uma acusação que funciona, porque ela é verdadeira. Isso é o perigo. A gente lembra da história de Jó. O que é Jó? Jó é o pivô do problema. Tem um problema espiritual acontecendo, que o texto vai dizer, uma guerra no céu. O diabo, Satanás, se aproxima de Deus e começa a fazer guerra com Deus. Ele não pode vencer Deus, então ele vai na imagem e semelhança de Deus. Aí Deus chama a atenção de Jó, uma história linda, você conhece bem. Ele passa a ser o pivô, ele passa a ser o motivo para, na verdade, Satanás quer encontrar o motivo para acusar Jó. É quando Deus diz, tá bom, vai lá, toca no dinheiro, na família, na saúde, só não toca na alma dele, porque a alma dele me pertence. Ele é um homem que vale a pena. Olha que coisa maravilhosa. Não há nada que desabone a conduta dele. Jó é um homem que tem fome e sede de justiça. Ele vive a justiça. Lembra disso? Ele vai de madrugada, acorda, os filhos estão tudo dormindo. E ele diz, eu vou queimar incenso para Deus. Vai que os meus filhos se esqueceram de fazer isso. Olha o senso de justiça desse homem. Daí Deus dizer que ele é um homem íntegro, reto. Ele vive a justiça, temente a Deus, se desvia do mal. Deus já tinha dito isso para Satanás. Satanás, não adianta, olha, eu vou chamar a sua atenção para Jó. Jó é um homem que eu amo muito, olha como ele vive. Aí Satanás, mas ele só é assim porque o Senhor está dando, justiça retributiva. Ele só é assim porque você está dando para ele, muitas coisas boas. Deus diz, não, eu conheço a integridade, o coração, o caráter, eu sei como ele vive no coração, você está vendo do lado de fora. Olha para ele, Satanás não consegue ver o nosso interior, Satanás não consegue entrar na sua mente. Ele lança palavras para que a sua mente seja seduzida pelas palavras dele. Não estamos falando de possessão demoníaca, ok? Estamos falando dele não ter esse poder de onisciência, de saber o que você está pensando. Isso ele não tem. Deus diz, esse homem é um homem bom. Aí Satanás, naquele senso de usar a legalidade da justiça, Satanás não está contra a lei não, irmãos. Satanás entende da lei. Ele diz assim, mas se eu conseguir achar alguma coisa errada em Jó? Aí é como se Deus dissesse, depois a gente vê, vamos lá. Aí a gente imagina aquela guerra espiritual, Jó não sabe de nada. É exatamente assim conosco. A gente nunca sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente nem presta atenção no que está acontecendo no mundo espiritual. Seja mais atento, querido. Seja mais atento ao você ouvir uma palavra, uma ideologia, assistir um filme, uma novela, um desenho, ao ler uma notícia. Não faça o seu julgamento ouvindo uma parte só. Hoje você não consegue assistir um telejornal imparcial. Tem a opinião da emissora, do jornalista, e você acaba sendo seduzido por aquela palavra, ao invés de você ter a tua própria palavra, o teu juízo de valor, observar, aprender. Eu acho que o jornalista está certo mesmo, esse camarada merecia isso, esse governante merecia. Calma, querido, calma. Você está entrando num senso de justiça retributivo. Você quer retribuir aquilo que supostamente foi feito de errado. Você quer vingança contra aquela injustiça. E não tem nada a ver com o que Jesus está falando de justiça, irmãos. Daí a gente novamente lembrar de Jó. Jó recebe tudo aquilo, mas o que vai, na verdade, se sobressair na vida de Jó? Palavras como, o Senhor deu, o Senhor tem direito de tomar. Eu vim nu, olha aí, nu voltarei. O que eu tinha quando nasci? Nada. Então eu não posso me sentir dono de nada. Eu apenas estou usufruindo do que Deus me deu. É diferente. Jó não está recebendo aquilo em retribuição. O texto vai até trazer esse entendimento que no final ele, mas por que eu estou merecendo
isso. Aí vem os amigos, provavelmente você pecou, tantas palavras, e Jó está na dele. Jó está sofrendo muito, irmãos. Chega o momento de Jó falar: maldito o dia que eu nasci, porque ele não aguenta a dor. Quem aguenta a dor? Isso é natural do ser humano, mas muitas vezes porque não entendemos o senso de justiça de Deus, que deveria estar em nós. Que justiça? A restaurativa. Deus nos recebe não por sermos bonzinhos, nos recebe por sermos filhos dele. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E aí, quando eu faço uma relação, o que sobra para o crente quando não presta atenção nas palavras de Deus. Porque se Satanás tivesse prestado atenção na palavra de Deus quanto a Jó, ele não teria o trabalho todo que ele teve. Não teria. A história resumiria Satanás dizendo: Deus, tu tens a palavra de verdade, então não vou nem tocar na vida de Jó. Mas ele é teimoso, ele é insistente, ele é crente, porque ele crê em Deus, ele é crente, mas que não ouve a palavra de Deus, e quando ouve, não pratica. Na última quarta-feira falávamos isso. Você não tem vindo às quartas-feiras, você está perdendo. Eu tenho me alimentado, quando não prego, me alimento maravilhosamente. É um culto muito especial para mim. É o culto da luta, é o culto dos vitoriosos. Porque chegar numa quarta-feira no horário do culto já é uma luta. Então tem sido muito bom, porque na última quarta falávamos isso. Ora, se eu ouço e não pratico, eu sou imprudente. Aí falávamos da casa construída na areia, que veio o vento. A casa está linda. Olha que casa linda. Deixa o vento bater, já derruba logo. Porque não foi fundamentada. A vida do crente tem que ser fundamentada em Cristo. Ele tem que ter o parâmetro da palavra de Deus, porque nós já temos lutas naturais. Nós lutamos para sobreviver, lutamos para ter um emprego, para ter uma saúde. Isso já é luta para todo mundo, irmãos. Para que você vai atrair mais luta além do que essas que nós já temos? Para que você vai, como diz o ditado, encontrar ou buscar chifre em cabeça de cavalo? Não sou eu não, mas já me perguntaram se o unicórnio existe. Aí eu perguntei: você está procurando chifre em cabeça de cavalo? Foi o termo que eu usei. A gente se prende a determinadas coisas que não são relevantes para a nossa vida. Pelo contrário, nos desvia do propósito. Olha aí, nos desvia do propósito que Deus tem para nós. Então precisamos entender mais isso. O que Jesus vai fazer? Ele reforça essa palavra justiça aí mesmo em Mateus capítulo 5. Veja como ele reforça isso. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, isso aqui vai ser tema da nossa oitava mensagem no contexto da perseguição, não da justiça. Está dentro do Sermão da Montanha. Mas só por ele destacar a justiça, a gente entende que não é algo de errado que os cristãos tenham feito. Vocês serão felizes. Você imagina Jesus dizendo isso? Vocês serão felizes sendo perseguidos. Como é que a gente entende isso? Alguém aqui se sente feliz perseguido? Não. Mas perseguido por alguma coisa que realmente fez de errado? Ou perseguido por algo que você nunca fez? Só pelo fato de você estar bem com Deus. Essa é a perseguição que o diabo apronta para nós. Somos perseguidos o tempo todo. Mas quando a gente coloca o pé na igreja, quando a gente diz que quer ser crente, quando a gente quer se batizar, quando a gente quer melhorar de vida com Deus, aí o diabo fica furioso e persegue muito. Mas quanto mais ele persegue, mais felizes seremos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Feliz não, nada a ver com masoquismo, tá, irmãos? Não estou falando de sofrer perseguição. Eu estou tão bem, vizinho acabou de tacar uma pedra, furou minha telha, está chovendo, está caindo água. Não é isso que eu estou dizendo. A gente vai entender lá na oitava mensagem. Mas, verso 20, olha o que ele diz. Aí mesmo, Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça, se o vosso procedimento, se o seu testemunho de vida, em que ninguém pode lhe acusar, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então você entende que se eu não comer, o meu corpo desfalece, se eu não beber, o meu corpo murcha,
E se eu não tiver a justiça em mim, se eu não for justo, eu não serei feliz eternamente. Nem agora e muito menos na eternidade. Por isso que ele vai chamar a atenção e dizer: assim como você sabe a necessidade de comer e beber, você tem que entender a necessidade de ser justo, de ter justiça dentro de você o tempo todo, não para acusar os outros, mas para que você não seja acusado por ninguém. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Volte no versículo 6, então, o versículo que lemos: bem-aventurados os que têm fome e sede desta justiça, porque serão fartos. Aí você entende, quando o crente sente a necessidade de ter boas coisas, e ele diz: eu ficaria tão feliz se eu tivesse tal e tal coisa. Deus sabe disso. Só que é uma felicidade muito efêmera, muito passageira, muito provisória. Eu compro um carro, estou tão feliz, zero, barulhinho nenhum, cheirinho de novo, estou muito feliz, pneu novinho, olha que lindo, está brilhando, mas o tempo passa, não passa? Quando ele começar a deixar você na mão, quando começar a dar problema, quando começar a aparecer os podres da lataria, os problemas que vêm pelo tempo, pela corrosão, pela crueldade do tempo, você já não vai se sentir mais tão feliz como estava antes. Você vai logo querer trocar por outro. E que Deus abençoe você. E que você receba essa palavra. Se você tem um carrinho velho, que Deus te dê condição de você ter um carro novo. Você pode dizer glória a Deus por isso. Porque é uma tribulação ter um carro velho, irmãos. Velho no sentido de acabado, não antigo, ok? Se você cuida bem, é bênção. Mas se você não cuida, misericórdia. Outro dia eu vi um irmãozinho empurrando o carro. Vitória, só vitória. Foi Deus que me deu, está indo lá empurrando. Irmão, esconde esse adesivo, irmão. Esconde esse adesivo aí, irmão. Não, porque essa é a imagem que a gente quer passar, né? De que Deus só nos dá, olha, coisas mal. Não, Deus dá condição de você adquirir o que você quiser. Quanto mais você suar o rosto, mais você vai ter coisas boas que você conquistou pela graça de Deus. Tira esse negócio, foi Deus que me deu. Deus deu condição a você de comprar o que você quisesse. Se você trabalhou muito, ganhou muito, comprou coisas boas. Se trabalhou pouco, ganhou pouco, comprou coisas suficientes para o que o teu dinheiro dava. Então, vamos parar desse negócio de mostrar o Deus que dá tudo. Ele dá luta também, viu? Você pode dizer amém? É um amém mais baixinho, né? Que a gente não gosta da ideia da luta, não. Então, o que ele está dizendo? Se nós não formos justos o suficiente, não seremos felizes eternamente. Então, eu devo ser justo, viver com essa justiça dentro de mim, para experimentar isso a partir de já. Eu sei que o meu Redentor vive, e se o acusador chegar, o meu Deus vai me proteger. Os anjos do Senhor receberão ordens de Deus para acampar-se ao meu redor, quando o acusador vier e não tiver nada contra mim. Porque se eu tiver alguma coisa em débito, não vai ter anjo nenhum ao meu redor. Porque eu decidi não viver a justiça. Eu decidi não ter a justiça em mim. Decidi não ser justo. Então, evidentemente, o que Jesus vai dizer? Que essa justiça é ser justo, ser santo o suficiente, ser um referencial, queridos, a igreja está perdendo o referencial de santidade. Estamos vivendo o tempo de que tudo é válido. E quando eu estou num lugar em que aquilo não é válido, eu vou procurar um lugar em que aquilo venha a ser válido. Pastor, não pode nem um pecadinho? Não, querido. Eu não estou com você, mas você abriu o coração, você está em pecado. Então vamos orar para que Deus te perdoe e você não peques mais? Vamos. Aí peca de novo. Aí vem o pastor e chama de novo. Irmão, o que está acontecendo? Irmã, vê lá. Olha aí, você já foi divertido, as palavras, as mensagens, está tudo corroborando para que você ande uma vida justa. Mas eu estou gostando, eu acho que não tem nada a ver. Então você está na igreja errada. É triste dizer isso. Sabe aquela frase que a gente não gosta de ouvir essas coisas? A porta de saída e serventia da casa. Você já ouviu isso em algum trabalho secular? Isso é o que eu mais ouvi. Quando eu brigava com o meu patrão, eu dizia, não, só está errado. Mas eu quero que seja assim. Não está contente? A porta de saída e serventia da casa. Que palavra dura, irmãos.
No final eu tinha que sair por aquela mesma porta que me indicou. Não é para ser assim na casa de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é um referencial para a nossa vida. E nós estamos aqui não por sermos bons ou corretos demais. Nós estamos aqui porque precisamos vivenciar a justiça que Deus tem para nós. Uma justiça restaurativa. Ele olha para nós com olhos de justiça. Ele aplica a justiça porque somos filhos. E essa justiça alcança-nos com a misericórdia. Então, se fosse retributiva, irmãos, Deus já teria pego a gente assim, igual a gente faz com a formiguinha que sobe na nossa perna, né? Está subindo e dá uma picadinha em você, você perde tempo. Quando o mosquitinho pousa em você, você faz o quê? Show, mosquitinho. Não morde não, vai lá dar uma volta, vou botar aqui um potinho de sangue para você beber e não beber o meu. Você faz isso? Você vai lá e justiça retributiva. Eu fiz isso por justiça, porque ele não tinha que me picar. Deus não faz isso conosco, queridos. Deus olha para nós e diz: misericórdia. Vou lançar mais uma dose do meu amor. Vou lançar uma palavra sobre ele. Vou fazer com que os pregadores falem da justiça. Olha que coisa linda, queridos. E aí nós precisamos entender isso. Dê uma lida comigo em Mateus 6, versículo 33. Nós não vamos experimentar a felicidade plena enquanto não vivermos essa justiça, hein? O que vamos ter são momentos de felicidade. Olha aí, momentos efêmeros de felicidade. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, acima de tudo, o seu reino e a sua justiça. Você já viu o crente orando e pedindo vingança de Deus? O inimigo, ou o inimigo usando pessoas, armas ciladas contra você. Você que está ligadão com Deus, o Deus Todo-Poderoso, você não perde tempo. Dobra o seu joelho, faz um jejum e diz: Senhor, vai lá e arrebenta, acaba com tudo. Como diz o salmista no momento da dor, dá-lhe um soco no seu queixo. Está lá o salmista dizendo isso. Por que ele diz isso? Ele não entende que Deus é justo o suficiente para converter aquele coração que te persegue e fazer com que ele assente ao seu lado na casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Ele tem esse poder. No senso de justiça dele não é destruir, mas é consertar, é restaurar quem quer que seja. Por isso o cristão não deve pensar em pena de morte. Pensar, desejar isso, não. Porque se o bandido merece uma pena de morte, será que eu também não mereço? Por ter virado tanto as costas para Deus, de não ter valorizado o sangue que ele derramou. Se eu não valorizo o sangue que Jesus derramou, o bandido também não valoriza o sangue que ele mesmo derrama. Estaríamos debaixo do mesmo senso de justiça que nós temos, vingativo, retributivo. Mas isso os homens não têm, lógico. Mas isso aqui é um movimento espiritual. É você olhar por uma perspectiva de fé sobre aquilo que verdadeiramente Deus tem nos homens. Ele já aplica isso em nós, querido. Daí ele dizer sobre você ter que buscar primeiro essa justiça, abrir mão do reino desse mundo, das coisas passageiras desse mundo, para que essas coisas sejam acrescentadas na tua vida. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Volte-se para Deus, entenda o que é ser justo, e Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Você precisa comer, Ele te dá comida. Você precisa beber, Ele te dá o que beber. Mas você precisa ser justo, para que Ele te dê muito mais do que você tem pedido ou pensado em pedir. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que pode todas as coisas. Então nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Numa outra vertente, Jesus está falando sobre justiça, o povo está distorcendo tudo. Vai comigo lá em Mateus capítulo 21, versículo 28. É uma outra parábola muito linda também, chamada aqui a parábola dos dois filhos, não é? Título que é dado a esta parábola. Mateus 21, versículo 28. E que vos parece? Olha Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não
quero, olha aí, mal criado, mas depois arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus perguntando. Disseram, o segundo. Lógico, ele acabou indo, né? Jesus declarou-lhes, em verdade eu vos digo que publicanos, ok? E meretrizes, pecadores, vos precedem no reino de Deus. Por quê? Os judeus seriam os primeiros, seria esse primeiro filho, que Deus disse, ó, vai salvar o mundo. E eles disseram, eis-me aqui, temos tudo o que precisamos, lei, santidade, somos santos, queimamos incenso, fazemos tudo direitinho, mas não queriam salvar o mundo, queriam salvar a própria pele. Enquanto que os publicanos, meretrizes, pecadores, recusaram o poder de Deus imediatamente, mas depois houve o quê? Conversão, o segundo filho. Aí eles foram e começaram, somos nós, queridos. Na visão da história judaica, nós somos esse segundo filho. Estávamos errados, longe de Deus, não conhecíamos a Deus, veio a lei, os judeus, trouxe isso para nós, criamos aí a ideia do cristianismo, somos a religião maior do mundo e tal, não sei o quê. Então nós temos que fazer o papel do segundo filho que, mesmo inicialmente dizendo não, agora disse sim, eu vou ganhar almas, eu vou trabalhar na obra, eu vou ser fiel a Deus, eu vou estar na presença do Senhor, eu vou jejuar por Ele, eu vou orar, eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. Então essa justiça, é claro, é vista por todos os homens. Olha o versículo seguinte, o versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, olha aí, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Quando a gente fala de João Batista, a gente liga logo a ideia da justiça, só que a gente liga de uma forma errada. É João Batista pregando contra o pecado, dizendo raça de víboras, se convertam. Ô rei, você está em adultério. João Batista está batendo em todo mundo. Mas o que Deus quer dizer? Olha o senso de justiça: fome e sede. João Batista comia o quê? Segundo a Bíblia, gafanhoto, mel silvestre. O que ele devia beber? Água da fonte, do rio. Ele está fazendo isso só para sobreviver. Ele não é um glutão, não é um comilão. Mas o que mais importava para ele? Viver a justiça. Eu não tenho nada de que ninguém me acuse, não devo favor a ninguém pode falar contra mim. Eu escolhi viver minha vida com Deus assim. Fui para o deserto, fui para o meio do mato, eu como na hora que Deus... se tiver mel eu como, se tiver gafanhoto eu como. Percebe isso? Viver na dependência. Mas uma coisa eu não abro mão. Eu vou falar de justiça o tempo todo porque eu sou justo. E aí, nesse entendimento, ele prega esta palavra e quem se converte? Publicanos, meretrizes e os judeus. Eu sou santo o suficiente para não ouvir esse plebeu. Vou ouvir esse homem que se veste de pena de carneiro, de camelo, sei lá de quê, roupa cozida, costurada por ele mesmo, e eu não vou ouvi-lo. Eu já tenho lei, eu já tenho religião. Olha que presunção, irmãos. Olha como o crente precisa se humilhar mais, se arrepender mais, porque nós não somos justos suficientes. Se a justiça de Deus fosse aplacada sobre nós hoje, o que receberíamos? Absolvição? Lembra o termo grego? Absolver-se por si mesmo. Você vai diante do juiz, podem condenar o que você quiser, podem te acusar de qualquer coisa. Você vai preso, condução coercitiva, está na moda. Aí você vai diante do juiz, o juiz, olha, estão acusando você disso e disso e disso. Olha a justiça em você. Tudo bem. Alguém tem alguma prova? Vasculharam as minhas contas, filmaram, gravaram. Mas isso, para o homem, vai ser apurado. Para Deus ele já sabe. Ele já sabe se o que você está dizendo é o que você vive, ou simplesmente é aquilo que você acusa o outro de não ter. Porque quando nós queremos ser justos no mundo de hoje, nós nem atraímos felicidade para nós nem para os outros. Porque queremos, na verdade, acusar o outro de ser injusto. E disso Deus não se agrada. Porque assim como o outro é injusto, nós também somos. Quem nos justifica é Deus.
Estamos aqui porque o sangue dele está sobre nós. Louvado seja o Senhor. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Então, o que verdadeiramente o Senhor está dizendo, e dá para a gente ir encerrando esse entendimento, que a expressão felicidade para Jesus é muito entendida por todos. Acrescenta as coisas para mim, me dá tal e tal coisa, eu vou ser tão feliz, eu vou ficar tão feliz, eu vou testemunhar na igreja. Deus pode dar, mas Ele quer que você entenda que isso não vai trazer uma felicidade plena. É uma felicidade momentânea, passageira, como uma criança que acaba de ganhar um brinquedo, se diverte muito, mas quando enjoa, deixa para lá. Aquilo que tinha valor, deixa de ter valor logo. E a cada hora que passa, menos valor tem. Menos valor tem. Você acaba de comprar um bem, né? Eu vou usar aqui o exemplo de um bom videogame para você se divertir. Você está lá jogando, aí liga a TV e já fazem a propaganda de um mais novo que o seu. Aí você se sente como? O meu já está velho. Olha que nem estragou, hein? Assim são todos os bens, a nossa vida, a nossa roupa, o nosso carro, as coisas passageiras que temos. Então, o que nós vamos entender? Eu quero finalizar aqui com o texto lá de Salmos 37, que a gente ama muito esse texto. Salmo 37, versículo 4. Como a gente gosta desse salmo, né, irmãos? Talvez você tenha ele decorado sem saber onde é que ele fica, mas você já decorou. E você geralmente decora o final do versículo, né? Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí a gente pega no nosso bom português, dificílimo, e inverte. Deus vai satisfazer o desejo do meu coração. Está lá na palavra. A gente anula aqui a parte mais importante. Seja justo, seja santo. Você vai receber tudo o que Deus sabe do que você precisa para ser feliz. O desejo do teu coração, Deus quer satisfazer. Mas como Ele vai satisfazer? Olha aí. Como Ele pode satisfazer? Se nós não estamos inseridos nesse senso de justiça que combina tanto com Ele, que faz você ser próximo e semelhante a Ele. Como isso não funciona, queridos? Perceba que nós sabemos exatamente o que seria bom, felizes nós seríamos se Deus satisfizesse todos os desejos do nosso coração. Como seria bom! Eu ia ser feliz. Será que Deus vai preencher o vazio que é em você com coisas que duram pouco? Será que Deus não quer, na verdade, preencher o teu vazio com algo que seja eterno, duradouro e que não acabe nunca? Você pode dizer glória a Deus por isso? Novamente eu entro no tema de muitas pessoas, né? Terem a sensação de que passam tantas lutas e quando tiram a própria vida, as lutas acabam. Esta semana, aquele médico Fará fez, dá para fazer um trocadilho no humor negro, ele fez o que não devia, aprontou bastante com a sua vida, abusou da autoridade, foi preso, conseguiu um habeas corpus, estava solto, não gerou dentro dele um arrependimento suficiente. Por que eu digo isso? Porque no final da história, enquanto ele gozava de uma liberdade que para nós não deveria existir, fazendo o que ele fez, ele deveria ficar preso, mas ele estava ainda em julgamento. Então ele foi solto. Mas quando veio o veredito, quando ele entendeu, quando já via, alguém já deve ter dito, né? Para, negócio aqui, tem sempre alguém para acusar, né? Os enviados de Satanás. Porque se alguém ligou para ele lá de dentro da justiça, declarando, estão indo aí te prender. Se isso aconteceu, irmão, foi o enviado de Satanás. Porque abalou tanto e ele já devia estar se preparando para isso. Ele preparou o próprio suicídio. Para a cadeia eu não vou, mas foi para uma cadeia eterna, para um lugar que tem dores e ranger de dentes eternamente. Seria melhor ele ter recebido uma punição passageira, não importa o tempo que durasse, porque ele precisava pagar pelo mal que cometeu. E quem sabe naquele lugar
lugar de opressão, prisão, de morte, de tudo, quem sabe ali ele não se encontraria com Deus, não pediria perdão pelos pecados cometidos, não teria uma novidade de vida por uma justiça restaurativa, porque dos homens é retributiva. Vamos retribuir com prisão o mal que ele cometeu. Correto, nada de errado nisso. Mas Deus tem uma justiça que está acima. Deus está sempre disposto a restaurar a nossa vida, independente do que tenhamos feito no passado. Por isso o salmista começa dizendo: agrada-te do Senhor, seja justo para com Deus. Que você tenha um desejo latente, que significa fome e sede de ser justo. Entenda isso, querido, que a partir desse dia, através dessa palavra, a noção de justiça em nós mude. Porque nós estamos vivendo dias terríveis e a cada dia nos tornamos mais vingativos uns para com os outros. Queremos ver o circo pegar fogo literalmente e chamamos isso de justiça. Não é. Antes de pleitearmos a justiça de Deus, sejamos nós justos. Antes de pleitearmos qualquer coisa, eu tive um pequeno debate. No comércio que eu fui comprar algo para a igreja, eu disse: eu preciso da nota fiscal. Ele me deu aquela notinha fingida, né? Mas, assim, como cidadão, eu não brigo tanto, mas como gerente de uma organização, eu tenho que gerenciar com sabedoria. Não posso ser acusado de comprar coisas que não tem nota, tem uma contabilidade por trás. Eu disse: não, moço, dependente do valor, eu tenho que prestar conta, eu preciso de uma nota fiscal. Ele se todo mundo pedir nota fiscal, eu vou falir. Aí eu virei para ele e falei: você nem devia estar funcionando então. Você nem devia estar funcionando. Aí ele achou que eu era fiscal, né? Ele deve ter ficado preocupado. Eu disse assim: esse é o problema do nosso país. Nós acusamos as pessoas de roubarem, mas nós também roubamos. A mesma justiça que dá para Chico, tem que dar em Francisco. Talvez eu tenha exagerado, mas eu fiquei tão triste com a reclamação dele, porque eu estava no meu direito. Se eu penso numa justiça retributiva, eu denuncio ele para a polícia. Vou retribuir o mal que ele me fez. Olha aí. Na verdade, eu tenho que retribuir ele com uma justiça restaurativa. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, toca na vida daquele homem, que ele possa viver uma vida justa, que ele procure caminhos, porque eu sei que não deve ser fácil pagar imposto nesse país, irmãos. Eu sei como é duro você investir tanto, pagar impostos e não ver nada. Mas independente disso, o que é justo, é justo. Talvez eu devesse fazer outra coisa: pegar um anzol, pescar na beira do lago e vender peixe, sem precisar emitir nota fiscal. Antes de encerrar essa palavra, eu quero ler um texto que eu recebi, achei muito pertinente. Eu estava escrevendo essa mensagem, e aí as mensagens foram chegando no WhatsApp, e aí eu parei e li uma mensagem que me chamou muita atenção. A história de um homem chamado Arthur Ashe. Talvez você já tenha lido. É um lendário jogador de tênis lá de Wimbledon, na Inglaterra. Ele estava morrendo de AIDS. Ele foi contaminado por um sangue infectado durante uma cirurgia cardíaca em 1983, onde não tinha tanta evolução na ciência. Ele recebeu muitas cartas de seus fãs e uma delas perguntava: por que Deus teve que escolher você para ter uma doença tão terrível? Lembra dos enviados do diabo? Tentando colocar acusações, tentando colocar a justiça retributiva, como quem diz: o que você fez de errado para receber isso? Essa é a ideia que nós temos. Arthur Ashe respondeu: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis, e uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. 500 mil chegaram a jogar tênis profissionalmente. 50 mil chegaram ao grande circuito do tênis. 5 mil alcançaram o Grand Slam, que é um importante campeonato de tênis. Só 50 desses 5 mil chegaram a Wimbledon, que é o maior e mais importante campeonato de tênis no mundo. Dessas 50 crianças, que não são mais crianças, 4 delas chegaram à semifinal.
Dessas 4, 2 chegaram à final. Eu e o meu oponente. Novamente eu estava entre os felizados. Quando eu estava comemorando a vitória, com a taça na mão, eu nunca perguntei a Deus: por que a mim? Dentre aquelas 50 milhões de crianças, por que a mim? Então agora que estou com a dor, como posso perguntar a Deus: por que eu? Nós temos essa visão distorcida, de que quando estamos na luta, Deus está sendo injusto conosco. Deus sempre foi justo conosco. Deus sempre nos fez ganhar coisas que nunca percebemos que ganhamos. Que estamos sempre além daqueles que estão, na verdade, aquém, que não receberam tais e tais coisas. E aí alguns pensamentos interessantes. A felicidade te mantém doce. Os julgamentos mantêm você forte. As dores te mantêm o quê? Humano. A falha mantém você humilde. O sucesso mantém você brilhante. Mas só a fé o mantém de pé. Creia no Deus justo, no Deus que sabe o que está fazendo. E que nós devemos entrar no senso de justiça de Deus para não vivermos esse conflito que o mundo está vivendo. Eu diria que o mundo hoje que não conhece a Deus é um mundo infeliz, que tenta buscar felicidade na bebida, nas drogas, na prostituição, e por algum momento sequer ele experimenta, mas logo depois a infelicidade aumenta. Sabe aquela criança que vê o avião sobrevoando a sua fazendinha, correndo pelo campo, e ela olha e diz: um dia eu quero ser piloto de avião? Talvez aquilo para ela seja uma ideia de felicidade. Mas do outro lado tem um piloto de avião olhando para aquela fazendinha e dizendo: eu quero voltar apenas para casa. E ele não sabe se vai voltar para casa. Senso de felicidade é muito diferente de um para com o outro. Então eu resumo dizendo que Deus já nos deu o direito de sermos felizes já, porque temos o Espírito Santo em nós. Você pode dizer glória a Deus por nós?